Vamos dar início à nossa escola dominical dessa manhã e nós vamos estudar a lição de número 9 e ela fala: o Evangelho é uma proposta transcultural. E ela tem o texto básico em 1 Coríntios 9, 18. Então nós vamos abrir aqui 1 Coríntios 9, 18. Paulo diz assim: neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Amém. Vou pedir que... eu esqueço. O presbítero Naftali faça uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude no estudo da sua palavra. Amém. Eu escolhi mais dois textos para que a gente faça parte da lição, e vamos abrir nossas Bíblias também em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 3, do 1 ao 3, os irmãos acompanhem. Então a palavra do Senhor diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos destacar aqui que ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Outro texto está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, esse texto de Apocalipse, ele fala da igreja de Esmirna. Esmirna é uma cidade que na época ficava na Turquia, fazia parte das igrejas ali do Apocalipse. E essa época era a época de Alexandre o Grande, e os judeus foram espalhados pela terra. E essa igreja, essa cidade de Esmirna,
tinha muito judeu. E essa igreja já era uma igreja mista, uma igreja de judeus que respeitavam o Velho Testamento e também cristã, né? E o que acontecia ali? Os judeus que eram do Velho Testamento, eles criticavam os judeus cristãos porque eles participavam da Santa Ceia, né? Eles falavam que ali estava sendo incentivado a comer a carne de pessoas, né? Beber o vinho e comer a carne. Então, o que nos mostra isso, falando em evangelização, que é um perigo nós ficarmos só dentro da nossa igreja. Nós vamos criar problemas, né? Nós vamos procurar problemas, né? Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia toda, ela fala de evangelização. O foco é a evangelização. E quando ela fala em transcultura, né? Cultura é a cultura de cada raça, de cada nação, né? No Brasil nós temos culturas misturadas, né? Mas o alemão tem a sua, o italiano tem a sua, o asiático tem a dele. Aqui ele está falando de cultura, por quê? Porque o judeu só achava que a salvação era dele, só ele tinha a salvação, né? E ela era permitida para quem, né, ele aceitasse. E nós vemos que não é assim. Então, quando nós ficamos só dentro de uma igreja, acontece que nem na igreja de Esmina. Eles criticavam as situações que estavam acontecendo lá. Então, a Santa Ceia para eles era uma coisa que eles não aceitavam. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Não podemos ficar só dentro de quatro paredes, né? Então, o que essa lição ela vai falar justamente disso, que a cultura, né, a cultura ela não faz dela uma religião, né? A religião não é só, também para o presbiteriano, né? Se nós vamos ficar só nós presbiterianos aqui, né? Então ela fala que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela transpõe as culturas, né? Então ela não é só nossa, né? Ela não é só do judeu. Então ela fala aqui que hoje no mundo existe 300 milhões de pessoas que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho, né? Então ele fala aqui do aborígene, que é o índio da Austrália, né? Que não é só ele que não foi alcançado, né? Nós sabemos, que nem eu sei que já me falaram, que, por exemplo, no Uruguai, as igrejas, eles não sabem muitas vezes, nas cidades pequenas, quem é Jesus, né? Não é só no Uruguai, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então nós temos perto, no nosso quintal, nós já temos isso, né? Então, na verdade, quando ele fala 300 milhões, né, em 8 mil bilhões de habitantes, isso chega a quase perto de 5%, né? Às vezes fala, pô, mas é muito pouco, né? Mas olha quando nós estamos no século XXI, né? Ele fala aqui, né? Bom, onde estão os que têm se levantado para ir, movidos por uma ardente paixão pelas almas? Onde estão os que têm se levantado dispostos a se desgastarem para levar o Evangelho até o último perdido sobre a terra? Onde estão os crentes de coração vibrante que desejam se envolver? Desgaste, ele fala desgaste, é interessante, né? Terça-feira, depois da reunião de oração, eu saí, eu e a Rosa fomos andar, fomos fazer algum, depois nós voltamos à feira. No meio da feira, tinha um cidadão, ele estava pregando a palavra lá. No meio da feira, né, da forma dele, e às vezes a gente pensa, né, dá vergonha tudo, mas a vergonha é nossa, é minha, né, de não estar fazendo o trabalho dele, que ele estava ali. Então ele estava pregando a palavra ali, no meio de todo mundo, olhando e escutando, né? Então veja bem, só que o desgaste, quando ele fala, geralmente às vezes é dessa forma que a gente pensa, pô, mas é uma vergonha você pegar a Bíblia e ficar falando no meio de todo mundo, né? Então quando ele fala, não é o desgaste físico, né? Então, não existe, né, desgaste físico, né? O desgaste, na verdade, é você mesmo que sente. Então aqui ele está falando, onde está? Onde está você? Está escondido? Né? Estamos escondidos? Né? Muito fácil, né? Então, o mundo necessita de trabalhadores, né? Mais trabalhadores do que lágrimas, né? Então,
o evangelista veio aqui na quarta-feira falar de como era o trabalho todo, né? A gente vê que é difícil, é duro, né? Mas não adianta só ficar chorando, né? Não adianta chorar. Vai ter dificuldade, o trabalho tem dificuldade. Bom, item 1, evangelho recipiente de valores de Deus para a igreja germinante, né? Então, recipiente dos valores, né? O presbítero Moza acabou de pregar de um dos valores, né, da igreja aqui, né? Então, a Bíblia ela tem muitos valores, né? Então nós vamos ver. Então, o que é o recipiente? Aquilo que recebe, né? Um recipiente onde você coloca, né? Então, nós estamos aptos a receber, né? Nós não estamos aptos de maneira nenhuma, né? Não estamos aptos, porque nós reclamamos, né? Então, ele fala que o ponto central da missiologia do Novo Testamento é o evangelismo. O evangelismo, esse é interessante, é o ato de proclamar. O que é proclamar? O que é proclamar, né? É falar. Só falar. Precisa ter conhecimento? É bom conhecimento. Mas o que é falar, né? Falar o quê? Jesus salva o pecador. E quem era o pecador? Eu. Ele me salvou. Pronto, falar para a pessoa isso. Não tem o que falar, você fala isso, né? Então você vai jogar semente. Então é o ato de proclamar. Esse senhor que estava na feira, ele estava proclamando, né? Alguém vai ser alcançado, né? Alguém foi alcançado. Então ele é o ato de proclamar, né? Então ele coloca alguns termos aqui. Ele coloca aqui um termo em grego que é euangelion, que quer dizer, é uma palavra gospel, que significa evangelho, e depois euangelistes, que é a palavra grega que é evangelizar, né? Então, a revista fala para nós voltarmos lá 2000 anos atrás, né? Na região da Palestina, né? Lá nos lugares onde Cristo passaria. Então ele fala para você imaginar ali um homem forte, vestido de peles de camelo, sandálias gastas, barba suja, cabelos longos, carregando em sua bolsa apenas um pouco de mel, né? Interessante, né? Você vai dar atenção para uma pessoa assim, né? E nós estamos cheios de pessoas assim pregando. Essa pessoa da feira era uma pessoa mesmo parecida com essa pessoa aqui, né? E o nome dele era João Batista, né? E ele era o pregador do povo naquela época. Como é que era o sermão de João Batista? Era um sermão duro, não é? Era duro. Ele falava o que ele aprendeu do Velho Testamento, que Deus deixou ali, né? Nós vemos que Deus foi duro no fim do Velho Testamento, porque o povo ali não, né? Tudo que ele falou, eu aceito, você vai vindo, eu aceito, mas não aceitava nada, né? Não aceita, né? Então, ele falava isso, seus sermões eram duros. Ele falava sobre o fogo consumidor, né? O machado que posta a raiz das árvores, a palha queimada em fogo que não se apaga, né? E durante os seus apelos ele usava termos fortes como raça de víboras, né? Raça de víboras. O que nós acabamos de ler no Apocalipse, né? O que Jesus falou para João ali? Ó, a igreja é dessa maneira, né? A igreja é dessa maneira. Se ela ficar fechada, não levar a minha palavra, não vai só criar problema. O diabo vai criar problema ali dentro, ele sabe, né? Ele está ali junto. Bom, aí de repente aparece um outro homem vestido simples, né? A vestimenta de Jesus simples, rodeado por um grupo de homens também simples, pescadores naquela época, né? Uma profissão até hoje, né? Uma profissão simples, né? Com uma voz suave. Era Jesus. Então ele, ao contrário de João, ele ia falando sobre boas novas do Evangelho, né? Boas novas do reino, né? E a mensagem dele, evidentemente, que era diferente, era estranha, né? Pô, uma pessoa fala isso, outra fala isso. Mas João era o precursor de Jesus, né? Era o precursor de Jesus, né? Então ele falava de uma forma evangélica, né? Veja bem. Então o que acontecia? Uma vida em que o marido não domina sua esposa, ele ama,
né? O perseguido não odeia aquele que o persegue, ele ora por ele, né? Um líder cristão não exerce domínio sobre o seu rebanho, mas serve-o, né? A comunidade dos santos não organiza revoluções contra as más autoridades, porém ela intercede por elas, né? Em que o menor é maior, que morrer é ganho, né? Na qual se tornam fortes os que reconhecem a fraqueza, o que andam 2 milhas com quem se obriga a andar uma, e que vira outra face, né? A quem o fere. Então, nós temos 2 tipos de pregações. Evidentemente que nós não podemos nos agarrar a uma e também desprezar a outra, né? Então eram 2 formas, né? Porque nós sabemos que o crente às vezes gosta de uma água com açúcar, né? Ele gosta de água com açúcar, ele não gosta de dureza, não. Então, aqui as 2 formas são corretas, né? Então, nós sabemos que... veja bem, por isso que ele chamou aqui o Evangelho, na lição de recipiente, a palavra de recipiente, né? É aquele que recebe. Depende de que forma que você vai receber essa palavra, né? E esse recipiente, ele depende da forma como nós vemos aqui que ele fala, né, da cultura do povo, né? Da cultura do povo. Tem formas diferentes, né? Lá na igreja de Pinheiros, uma vez eu fui na escola dominical, por escolha minha, onde o pastor era um japonês, e ali tinham as pessoas ligadas à cultura japonesa, era tudo diferente. Eu fiquei perdido ali, apesar de eu trabalhar numa empresa japonesa, eu fiquei totalmente perdido, mas eu aprendi com eles, né? Eu aprendi a forma que o japonês vê a religião, né? E o japonês, ele acredita muito em espiritismo, em coisas assim, ele é muito atraído por isso, né? Então a gente acaba aprendendo dentro da cultura dele. Então foi bom para mim, apesar de eu ter ficado perdido. Então, o que acontece? Dentro dessas pregações, Jesus enfatizava muito o reino, né? E o Evangelho fala sobre isso, né? O Evangelho é do reino. Por que ele fala que o Evangelho é do reino, né? O que é o reino? Um reinado, né? Nós, na verdade, estamos de passagem aqui. Então, aqui não é a nossa casa, né? Por isso que nós devemos enfatizar, né? As pessoas do mundo não gostam do crente, né? Não gosta do crente. Às vezes ele é seu amigo por obrigação, mas ele não gosta, né? Porque a sua pregação, a sua palavra vai contra o interesse dele. Vai contra os interesses dele. Então ele vai procurar uma maneira em você de desaprovar aquilo que você está falando. Então você precisa tomar cuidado, né? Muito cuidado, porque isso, ele não gosta. Nós sabemos disso. Quem trabalha com público, quem trabalha num lugar fechado, com pessoas, a gente sabe, não gosta. A primeira coisa que eles vão criticar é isso. E até os nossos irmãos, né, de outras religiões também, da mesma forma, né? Nem eles falavam, onde eu trabalhava, que o presbiteriano, ele tem o queixo levantado porque ele fala que ele já está salvo. Então é uma forma de já te rotular, né? Não, esse cidadão aqui, ele está salvo, então ele é melhor do que todos, né? O presbiteriano é melhor que todo mundo. Então essa é a forma que é mostrado. Bom, é interessante que com a pregação de Jesus, veja bem, ela incute na sua maneira de ver as coisas diferente do que você está fazendo, né? Então, homens ricos paravam de roubar e devolviam o dinheiro, né? Até 4 vezes, né? Mulheres adultas largavam suas vidas de promiscuidade e transformavam-se instantaneamente em testemunha. Pescadores largavam as suas redes para seguir o carpinteiro de Nazaré. Muitos vendiam tudo, né, para segui-lo, né? E milhares morriam crucificados por causa da palavra do Senhor,
né? Não só naquela época, né? Até hoje morre, né? Nós sabemos que nós temos pessoas que levam a palavra do Senhor e são mortos, né? E hoje a forma que eles escolheram de fazer isso, né, é cortando o pescoço das pessoas, né, que já é uma coisa terrível, né? Coloca todo mundo de joelho para cortar o pescoço. Então nós sabemos que isso continua, né? Essa forma continua, em menor escala, mas continua, né? Infelizmente, após os séculos, ser evangélico passou a significar apenas um estado denominacional, né? Então veja bem, hoje às vezes ser crente é moda, né? As pessoas falam que é crente, muita gente fala, não, mas eu sou crente, né? Mas ele esquece, ó, morre por isso. Será que na hora que ele saber isso, ele vai, que conforto, aqui dentro nós somos crentes, né? E na hora da perseguição? Na hora da perseguição, né? Então, isso não é, né? Essa não é a forma, né? E às vezes nós somos vistos de forma diferente, né? Então, por quê? Porque eles sabem que você segue os valores, ou pelo menos procura seguir os valores bíblicos da palavra do Senhor. Então, nesse primeiro ponto, alguém quer fazer alguma colocação? Tá, tá. O senhor falou a palavra certa, contribuir, né? Porque eu posso pregar o evangelho individualmente, né? Levando a forma, né? Uma vez eu me senti, eu não sei o que aconteceu comigo dentro do metrô, com vontade de pregar, não falei nada. Mas depois, no ônibus no Pirajussara, não teve jeito, o Espírito Santo me empurrou e falou, agora você tem que aí distribuir. Então tem uma forma individual, mas participando é aquilo que acontece com a igreja. O que nós vamos no último domingo é feito, né? O que a igreja vinha fazendo nas praças, né? As pessoas vêm, né? Elas reconhecem você e as pessoas te ligam, né? Então existe a forma, né? O problema é não ficar a igreja fechada, né? Só não, né? Como a igreja de Esmina. Nós vimos o que aconteceu com essas sete igrejas, porque elas ficaram estáticas ali, entre elas viraram pedra. E a pedra fala, gente. Tem gente que quer ir lá ver a igreja como está. Está aqui, é uma pedra.
Agora mesmo, domingo passado, foi falar da igreja em Portugal, Batista, que está fechada, não é? Pedro vai falar então, esse é um exemplo. As pedras que estão lá, 7 pedras que estão lá, né? Tem uma história aí do Papa João 23 que eu li, ele, uma vez, na época da guerra, para os judeus fugirem, né, da Europa, eles falavam que eram católicos, que eles queriam ir visitar lá a Turquia, entrar na Turquia para ver as 7 igrejas, para ver como é que ficou as 7 igrejas, né? Por quê? Porque a pedra fala, eles iam ver isso. E os alemães não deixavam, mas eram os judeus que queriam sair para voltar ali, né? Queriam fugir para aquele local, né? Então, a pedra, que nem foi falado, ela está como testemunha ali. Olha como a igreja aqui, olha como essas 7 igrejas ficaram. Por quê? Porque elas se fecharam, né? Elas se fecharam. E a advertência está aqui, hoje nós sabemos, né? É interessante quando a senhora falou, né? Chega o presbiteriano com a palavra. Uma vez, lá numa igreja, a gente não vai citar o nome, né? Porque senão, que eu estava pregando, eles falaram: bom, mas que igreja é você? Eu sou presbiteriano. Aí ele falou para mim, bem na minha cara: igual a católica, né? Essa é igual a católica. Então, eu na hora fiquei meio, né? Então, é interessante essas situações, né? Você vê, as pessoas te rotulam diferente, né? Então, ela falou aquilo, eu falei: pô, mas como igual católica? Né? Então, bom, vamos entrar no segundo ponto aqui, que ele fala do evangelho, o cumprimento da promessa, né? Nós vemos aqui em Gálatas 3:2, né? Eu vou citar aqui, ele fala: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Veja bem o que está falando aqui. Bom, ainda em Gálatas 3:28 ele fala assim: visto que não há judeu nem grego, não há servo nem livre,
Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois o quê? Um em Cristo. Né? Transcultural, multirracial. Né? Então vejam bem o que Gálatas fala. Né? Então Gênesis 12, de 1 a 3, que nós lemos, né? Ele disse assim, disse a Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Né? Veja bem, o presbítero Euquias, acho que na segunda aula dele, ele falou sobre esse tema e ele me pegou direitinho uma coisa que eu tinha, assim, né? Nós todos temos, por ouvir falar tudo que o judeu é o povo escolhido. Na nossa mas o presbítero falou, não, eles foram chamados, e nós somos chamados. Então é muito diferente você ser escolhido e você ser chamado. Né? Porque escolhido é você separado, é só você. Então como é que é? Pô, só tem um povo? Deus, então, poxa vida, eu vou parar. Né? Não. Né? Ele foi escolhido. Eu fui escolhido. O presbítero aqui foi escolhido. Né? O presbítero Moço foi escolhido. O presbítero Carlos foi escolhido. Todo mundo que está aqui foi escolhido. Muito diferente. É. E é interessante, né? Porque Abraão ali não tinha religião, pelo menos na Bíblia não fala que ele tinha religião, o que ele era, né? Na verdade, o judeu, ele é uma religião, ele não é que ele nasceu, ele nasceu naquele lugar, porque tem judeu em todo lugar do mundo, ele nasce em todo lugar do mundo, é uma religião que ele mantém. Né? Que nem muitas vezes antigamente no Brasil, você nascia católico já. Né? Então essa é uma situação. Mas ele ainda complementa, ele fala assim, eu te abençoarei, né? E serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Né? Então não é reservado só para uma pessoa, não é reservado só para o presbiteriano, só para o católico, só para o judeu. Né? A palavra tem que ser proclamada da forma que a Bíblia nos ensina e da forma que eu recebi. Você vai ser salvo. Né? Se você aceitar Jesus como Salvador, você vai ser salvo. Pronto. Né? O que ele fez para a minha vida? Foi isso. Né? Minha vida não era certinha, não. Né? Alguma coisa tinha. Né? Ele fala também, né, em 1 Coríntios 15, 1:4, que fazia parte aqui do texto básico, né? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, e que também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão, porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Né? Então, o que nós podemos concluir dessa mensagem de Paulo? Né? É simples, né? O Evangelho é Cristo, o conteúdo do Evangelho é Cristo e ponto. Né? É Cristo.
Nós vemos então aqui, né, primeiro, 1 Coríntios 9:18, quando Paulo cita aqui, né, ele se expressa, que evangelizando ele propunha o evangelho, né? O que nós entendemos disso, né? Propor o evangelho, né? Propor o evangelho. Paulo está nos ensinando o seguinte, né? Que propor o evangelho é a missão de cada um de nós. Propor o evangelho é a missão de cada um de nós, que recebemos também, nós também recebemos. Cada um de nós recebeu. Então, a proposta de Paulo é essa, né? Propor o evangelho para outras pessoas, e de graça, como nós é, né? E de graça, porque ele tinha direito, né? Ele tinha direito, né? Paulo, ele era uma pessoa antes, quando ele era judeu e perseguia a igreja, né? Digo judeu, a religião judaica, né? Ali, né? Ele recebia para aquilo, né? Ele recebia para aquela forma. E depois, para trabalhar para a igreja, ele também recebia. Ele falou, não quero ser pesado, eu vou fazer isso, eu tenho a minha profissão, né? Mas aqui ele está falando isso, né? Ele quer propor o evangelho, pregar o evangelho, andar pregando o evangelho de graça. Eu não sei, aí se no fundo também, se você ficar fechado num local, quando ele fala, né, que ele não queria ser aqui, ele fala, 9:18, vamos lá depois, em 1 Coríntios 9:18, como ele fala, 1 Coríntios 9:18, ele... Então, tá vendo? Direito, ele tinha direito a receber, ele tinha direito a fazer aquilo e receber. Ele abriu mão daquilo para pregar o evangelho. Então ele falou assim, bom, o galardão, né? Porque eu vou receber o quê, né? Não, né? Eu tenho que pregar o evangelho, né? Essa é a minha missão, né? Não foi de graça que Cristo te chamou? Que Cristo, era de graça. Eu não conhecia nada. A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu vi a Bíblia, eu falei, mas eu nunca vi esse livro na minha vida, com 18 anos. Eu falei, caramba, e agora eu vou ter que estudar tudo isso, ler tudo isso, né? Então as revistas caíram na minha mão, na primeira semana eu li ela todinha, para ver se recuperava, né? Então, e foi de graça, né? Foi de graça. Né? Eu já não fui não foi na rua, entrei numa igreja, porque eu fui levado por uma pessoa, que é a minha esposa, né? E aí lá o Espírito Santo tocou meu coração, né? Mas as pessoas são chamadas também, por isso que você tem, né? Esse trabalho que o Moser está fazendo, por exemplo, na igreja da Granja, a gente fazia com a mocidade, né? E lá era difícil, então nós íamos nesse horário agora, né? Esse horário a gente ia lá no centro e pagamos uma taxa para colocar lá o endereço da igreja, né? Igreja presbiteriana, o local dela, tudo, e as pessoas iam nos abordar onde nós estávamos distribuindo e falando, pô, não, a gente nem sabia que tinha igreja aqui, né? É,
É uma situação hoje em dia difícil, né? Porque nós estamos transferindo a educação dos nossos filhos para terceiros, né? Terceirizando, abrindo mão de trabalhar e às vezes, né, não se importar com a educação, né, da família. E nós estamos colhendo o fruto disso, em tudo, né? Aqui não é lugar de falar de política, mas até politicamente nós estamos recebendo o fruto disso. Isso. É. Foi a orientação que Deus deixou para o povo lá, né? Fale para o seu filho lá, escreva, né? Fale para ele, olha, é assim, porque senão vai sofrer, né? Ele vai sofrer, né? Então, essa é uma das missões, da missão que nós temos, né? Também como igreja, né? Por exemplo, hoje a gente fica triste de não ver crianças, né? Acho que até a hora não tinha criança, agora tem até um pouco de criança, mas é uma tristeza que vem, né? Porque a igreja, o futuro da igreja é as crianças, né? É o jovem, o adolescente, né? Então Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Ele se refere ao seu ministério, é um ministério. Paulo vestiu a camisa, né? Falou, não, eu fui separado, né? Fui escolhido por Jesus. Então veja bem, nós também fomos escolhidos. Quando o Espírito Santo tocou o seu coração, você foi escolhido, né? Então a gente fala, o presbítero falou, né? Mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas ele falou, eu posso em conjunto fazer, né? O problema é quando você não quer, né? Quando você não quer, né? Ou critica, né? Ou faz, nós somos hoje, né? Eu vejo, quando você lê a Bíblia, vamos lendo, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós vamos ver. Hoje a nossa igreja, por exemplo, ou ela talvez é parecida com a igreja de Romanos, quando ele fala para Romanos, a igreja que era em Roma, né? Era uma igreja fechada, é só eu, né? E Paulo, quando foi para lá, falou: peraí, não é assim, né? Não é desse jeito. Então nós vemos aqui, Paulo, portanto, inicia Romanos falando da promessa do seu cumprimento em Jesus Cristo, não é? E essa é a expectativa do Evangelho. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo, é a promessa, portanto é a expectativa por Jesus, né? Então eles ficaram fechados ali só naquela, na lei que falava, né? Eles ouviram, eles sabiam que Jesus tinha vindo, muitos deles, daqueles judeus romanos, eles vieram lá da Palestina, eles vieram de lá, porque o romano ele tinha dominado a Palestina, eles vieram de lá, mas eles não mudavam, a igreja ficava fechada. Então, como a dona Sueli falou, quando a igreja fica fechada, ela fica criticando, ela fica falando, né? Ela não cresce, né? A parte principal, quando ele fala desse estudo, é descobrirmos biblicamente a extensão dessa promessa, né, no Antigo Testamento, né, a promessa da vinda do Salvador no Antigo Testamento. Então veja bem, eles sabiam, né? Vamos abrir Isaías 42. Vamos ler de 1 a 5. Quem achar, lê aí. De 1 a 5. 42. De 1 a 6.
Então, veja bem, olha só, né? Paulo lá, né, quando ele foi para Roma, ele está chamando a atenção, ele falou, vocês sabiam, está no Novo Testamento, né? Deus prometeu aí, falou, olha, eu vou mandar o meu servo em quem eu pus o meu espírito. E o que aconteceu? Ele vai chamar quem? O judeu? Vai chamar quem? O gentio. Vai nos chamar, né? Vai chamar o gentio. E ele fala aí, não é só o gentio ali daquela, quando ele fala ilhas aqui, ilhas era que estava fora do terreno, eles não sabiam o tamanho da extensão do mundo naquela época, é até os confins da terra, né? Essa palavra vai chegar até os confins da terra, né? Então, quando ele se refere a ilhas, né? As terras do mar guardarão a sua doutrina, ó, as terras que existem no mar, né? Então, ele não sabia, e lá eles estavam falando, né? O alcance vai ser o mundo todo, né? Os gentios do mundo todo, né? Eles vão receber essa palavra, né? Então ele fala também os que estão em terras longínquas, né? Então veja bem, não era reservado só ali para eles. Então nós aprendemos bem estudando a Bíblia, nós temos que ir ao fundo procurar o porquê disso, porquê daquilo, por que está acontecendo isso, não é? Então aí nós vamos aprendendo. Então o que João Batista pregava, né, na época, era para quem já conhecia. Por isso que ele fala. Aquele que gosta de, né, tomar água doce, ficar na vida ali, né, sossegado, aí ele escuta uma coisa, ele vai falar, mas eu não gostei disso, né? Ele não fala para a pessoa, por que pregou isso? Por que o senhor está falando isso? Isso me atingiu, mas é para mim, o Espírito Santo quer que você ouça. Então ele fica ali, né? Ele fica tumultuando. Fica tumultuando. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Então, aquilo que o presbítero disse logo, acho que na segunda aula dele, né? Não é o judeu só. O judeu não é, se para nós aqui Deus escolheu só um povo, é o povo judeu, onde é que nós vamos ficar? Mas é evidente que a Bíblia fala que nós devemos amar o judeu, né? Não é pegar e criticar o judeu por causa disso, não. A Bíblia fala que nós devemos amar o judeu. Diz até que no fim de todas as coisas, o judeu é aquele que vai segurar, porque ele sabe, né? Ele sabe da vinda de Jesus. Ele não aceita, mas ele sabe, né? Não, eles não aceitam, eles não aceitam. Eles vão sofrer por causa disso, né? Ah, tá aqui, obrigado. Ah, sim, a do... nós não lemos aqui porque ele é um pouquinho extenso, mas o Salmo 96, lá no Velho Testamento, ele fala do proclamar, né? Olha só. E me chamou a atenção muito disso, de levantar toda manhã e ler o Salmo 96, porque ele fala lá que nós devemos anunciar, nós devemos cantar, né? A todo momento que Jesus salva o pecador. Essa é a mensagem. Então o Salmo 92, que está no Velho Testamento, ele já nos incentiva a isso, né? Nós vemos aqui, né? Ele diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até as extremidades da terra, vós terras do mar e os seus moradores, né? Então olha que maravilha, né? Nós devemos proclamar, né? Então nós devemos incutir em nós isso, né? Eu não sei quem que falou da dona Jo aí, que ela, numa época ela não era crente, né? As pessoas pensam que ela é
Mas ela não era crente, que ela ficava escutando o pastor ali na surdina o que ele falava. Olha só, né? E olha onde ela está hoje. Olha quantas pessoas para quantas pessoas ela já falou do Evangelho, né? E alguém acredita nisso? Se ela falar, olha, eu só escutava, não aceitava de maneira nenhuma, imagina, né? Então, quantas pessoas podem, né, dizer... Isso. Mas é assim, né? Nós falamos proclamar, mas essa igreja, ela é evangelística desde que a gente estava lá. Nós saímos, deu uma paradinha, mas no começo a gente ia de todos os lugares. Eu lembro uma vez que a Érica, esposa do Carlos, ela foi numa casa e o cidadão começou a lavar e jogou água, tudo assim, caiu até nela, que ela teve até que pular. Ela estava junto, né? Então olha só como o crente é recebido. Olha como o crente é recebido, né? Então são situações, né, que nós devemos estar preparados para isso, né? Eu fui recebido por um cidadão aí de terno, aí, um dia que nós fomos evangelizar, até a dona Jô estava sentada, eu saí até chateado. Falou, você está falando sobre baboseira, então já me entrega isso aqui que eu não quero mais ouvir isso. Então é isso que nós ouvimos. É isso. Esse dia, inclusive, que o Moser conheceu tudo, foi uma época, até que depois meu carro não queria pegar, veja bem, era para ser ali naquela praça central, mas não deixaram a gente fazer o trabalho ali. Aí a guardinha falou, vocês não podem fazer aqui tudo. Aí eu fiquei meio revoltado, falei, mas pode tudo aqui, mas nós não podemos pregar o evangelho. Aí a gente foi lá pro Extra, foi lá que eu vi o Moser, né? Depois acho que conseguiu, na parte da tarde, eu estava vendo, nós conseguimos fazer ali. Então, olha a dificuldade, né? Olha só a dificuldade. Aqui ele diz de uma igreja localizada no noroeste da África. Ela é localizada num arquipélago chamado Cabo Verde. É um país chamado Cabo Verde de língua portuguesa. A língua é portuguesa, né? E diz que naquele alto, o templo dela está pintado ali, né, os dizeres, santidade ao Senhor, né? Veja bem, é um local receptivo a missões na África. E um lugar onde o evangelho está crescendo bastante. E lá não tem, por exemplo, matança, troca de política, nada. E eles pegam justamente essa inscrição na entrada desse local para mostrar isso, né? Veja bem, parece que é uma porta aberta ali, né? Ele fala, santidade ao Senhor, né? Então eles escolheram esse país chamado Cabo Verde, ele até que tem bastante habitantes, né? Mas eles têm uma forma evangélica de proclamar aqui, né, a palavra do Senhor, né? Já chama atenção, né? Então, nós vemos que a nossa missão dita aqui é proclamar. Então, essa proclamação não é só para os presbiterianos, não é só para, é transcultural. Então, vai levar na minha casa, né, na minha família, né, na família dos irmãos, né, aí na praça, né, em todo local. Então, a primeira missão que nós temos é aqui. Não adianta sair daqui, se você deixa aqui, não vai falar
né? Não, poxa vida, agora acabei o trabalho aqui, sim, a igreja vai mandar, né? Se ela tiver recursos, ela vai mandar missionários. Nós vamos orar, nós vamos ajudar, né? Se nós não podemos, que nem o irmão falou, então nós vamos nos agrupar para poder fazer isso, né? Que é o correto. Então aqui é a lição 9, né? Ele diz aqui que a lição de 9 a 12, né, elas foram adaptadas de um livro chamado Entre Todos os Povos, né? Então esse livro deve falar justamente da evangelização, que ela deve alcançar todos os povos, né? Nós não devemos pensar aqui, lá eles pensavam que era só o judeu, né? Muitos pensam que é só isso. Uma época no Brasil pensava que era só do católico, né? Dos católicos. Eu passei com a Rosa agora há pouco ali no cemitério da Consolação, perto do Mackenzie, eu falei para ela, tá vendo? Só esse pedaço aqui, no começo do século passado, era onde os crentes podiam ser enterrados, não podiam ser enterrados nos outros cemitérios. Então, o que acontece? O Mackenzie comprou, na época que mandaria essa parte, para enterrar os crentes aqui. Ou senão você tinha que ser enterrado no seu quintal, como era feito no interior. Então, veja como é que é. Então, o Brasil era só de católico, né? Era só do católico. Então, a cultura fazia isso, né? E graças a Deus, né, nós tivemos pessoas que mudaram isso através do Espírito Santo no coração de cada um. Os irmãos querem escolher algum versículo que nós vamos falar? Não sei se vai ser chamado, né, porque hoje tem pouco. Nós podemos falar esse que está em Gênesis, né? Gênesis, deixa eu ver. Capítulo 12 de Gênesis, de 1 a 3. Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 3.